Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Eu peço que a igreja abra no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. E deixe sua Bíblia aberta. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Meu irmão, pense comigo, você já viu alguém ser solto da prisão após anos encarcerado? Talvez num filme, num documentário ou até mesmo em uma notícia real passada no jornal. O momento da libertação é algo marcante. O portão de ferro se abre e o ex-detento dá os primeiros passos para fora da cela, sente o sol no seu rosto, sente a brisa no vento e sente o ar de liberdade. Mas será que basta sair do cárcere, da prisão, para realmente estar livre? Muitos, ao serem soltos, ainda carregam consigo um passado, uma culpa dos erros cometidos, e ainda mesmo solto, tem uma dificuldade de recomeçar a sua vida. Alguns, infelizmente, até voltam aos crimes que cometeram, embora livres fisicamente, interiormente, eles continuam presos. Agora, pense em outro tipo de liberdade. Imagine uma pessoa que viveu toda a sua vida carregando um fardo invisível, o peso do pecado, das culpas não resolvidas, da separação entre essa pessoa e Deus. Essa pessoa, ela não estava atrás das grades, mas estava igualmente presa em si mesma, nos seus desejos, nos seus erros, na sua incapacidade de mudar. Mas então algo acontece, alguém vem e não apenas abre a porta da cela, mas transforma o seu coração e muda a mente e concede uma nova identidade. Essa é a diferença entre a liberdade do mundo e a liberdade em Cristo. A primeira, ela pode ser temporária, ela é visível e ela é muitas vezes ilusória, ela é somente externa. Mas a segunda é definitiva, ela é interna e verdadeiramente transformadora. É isso que Marcos ele vai falar no seu evangelho, no capítulo 1, versículos de 9 a 20. Leia comigo, Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 20. Diz o seguinte o texto: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo, como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra, que o Senhor aplique em nossos corações. Eu peço a ti que eu possa ser encontrado fiel, manejando a palavra da verdade e possa ter a capacidade de edificar a sua igreja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o povo de Israel, do Antigo Testamento,
experimentou um grande êxodo, deixando o Egito sob a liderança de uma pessoa. Essa pessoa era Moisés. Foi uma libertação real, mas ainda assim foi uma libertação incompleta, pois muitos continuaram presos às velhas mentes e pecados. Além disso, foi um êxodo geográfico, foi um êxodo físico, saindo do Egito para a terra de Canaã. Mas em Jesus Cristo, Jesus veio realizar um novo êxodo, um que não apenas nos tira da escravidão do pecado, mas nos dá uma nova vida e nos leva à verdadeira liberdade, não cativo de uma nação, mas cativo do pecado e libertos agora do pecado, e não da escravidão de uma nação. Um êxodo espiritual que nos leva pelo caminho da redenção à comunhão com o próprio Deus. E é esse novo êxodo que Marcos ele nos fala e que nós vimos no domingo passado, as fases. Esse novo êxodo ele acontece em etapas, em fases. E a primeira fase que nós vimos foi que o mensageiro ele prepara o caminho do Senhor, dos versículos 1 a 8. E nós vamos ver hoje algumas outras fases desse novo êxodo. Ainda que o Senhor do caminho seja o próprio Senhor, ainda assim ele precisa ser preparado, como o mensageiro também foi. Mas existem algumas diferenças que nós vamos ver conforme nós prosseguimos na pregação sobre essa preparação. Então acompanhe comigo a segunda fase desse novo êxodo, que é o Senhor do caminho, ele é preparado. E nós vamos ver dos versículos 9 a 13. Dos versículos 9 a 11, a gente vê que o Senhor do caminho, ele é preparado pelo mensageiro. Acompanhe comigo o versículo 9. Diz o seguinte: e, aí como eu disse, eu sempre vou estar falando essa palavra, porque ela aparece muito no original, e isso nos dá a impressão, nos dá a base de que o Evangelho de Marcos, as pessoas estão num contexto de perseguição, então aparece muito e imediatamente. Porque Marcos ele tem pressa em falar as coisas que está falando, porque aquele povo está temendo a sua morte em perseguição, né, pelo Império Romano. Então Marcos ele fala, e aconteceu naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e Jesus Cristo, por João, foi batizado no Rio Jordão. De fato, aconteceu o que João disse, que viria alguém mais suficiente, que viria alguém mais elevado e mais poderoso. Versículo 7 do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Venha após mim, alguém assim. E veio, de fato, Jesus. Ele foi revelado e agora o Evangelho de Marcos, ele vai se deter apenas na pessoa de Jesus Cristo e sobre o seu ministério naqueles dias. Marcos vai de fato dar atenção para o mais importante, para o mais poderoso. Seu propósito em mencionar a Galileia, por exemplo, aqui no versículo 9, é mostrar e ajudar os seus leitores a localizar uma vila, com provavelmente menos de 500 habitantes, que a palavra cidade naquela época era usada para ou 500 habitantes para cima, e a gente não vê registros históricos dessa cidade, nem dos próprios judeus. Então, Nazaré provavelmente era um vilarejo insignificante e pequeno, ao ponto de Marcos ele dizer, olha, ele veio desse local, da Galileia, de Nazaré, apesar dele ser o mais poderoso, apesar dele ser o mais importante. E nós vemos que, diferentemente de como Marcos ele relata no versículo 5, existe uma ausência de conteúdo, que Jesus ele vai para se batizar, mas não tem confessando os seus pecados. E pode ser um indicador que Jesus, ele foi o único que foi batizado e não tinha pecados para confessar, porque nada foi encontrado nele. Então Marcos ele prossegue, versículo 10, e logo, imediatamente, esse logo é imediatamente, ao sair, ou melhor, saindo, subindo da água, viu rasgarem-se ou sendo rasgados os céus, e viu o Espírito
como uma pomba descendo sobre ele. A unção de Jesus, ela está associada diretamente com o batismo. Agora, o batismo, ele não é a causa de Jesus ele ser ungido, mas o momento, o tempo certo de Jesus ele ser ungido, o Cristo, é o batismo. Parece que Marcos, logo no início do seu evangelho, ele está querendo antecipar algo que vai acontecer no ministério de Jesus Cristo mais para frente. Se você for ler os outros evangelhos, Mateus e Lucas, você irá ver que eles não usam no momento do batismo, nem no momento do batismo, ele vai dizer que os céus eles se abrem. Ele vai usar essa expressão, mas Marcos é o único que diz sendo rasgados. E a gente só encontra essa expressão aqui e em Marcos capítulo 15, versículo 38. E quando você vai para Marcos capítulo 15, versículo 38, você vê que o véu do templo, ele foi rasgado. Então parece que Marcos ele já está querendo apontar para algo futuro, para algo que o Jesus o Cristo, o Filho de Deus, ele vai fazer. Que ele vai abrir o caminho em direção a Deus e rasgar esse impedimento da separação entre nós e Deus. Porque o próprio Jesus, ele tem acesso livre a Deus. Ele vai nos dar algo que já é dele. E quando Marcos ele fala que o Espírito Santo ele repousou e ele desce como uma ave, como uma pomba sobre o Messias, nós podemos ir, como os irmãos já perceberam na pregação passada, para a profecia em Isaías, porque o próprio Evangelho ele nos leva ao livro de Isaías, Êxodo e Malaquias. E quando você vai para o livro de Isaías, você vê lá no capítulo 11, versículos 2 a 4, o seguinte, sobre o Messias prometido que iria herdar o trono de Davi. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouve, mas com justiça julgará os necessitados. Com equidade dará decisões em favor dos pobres da terra. Afirmar que o Espírito de Deus estava sobre alguém, ou repousando sobre alguém, é quase uma expressão codificada que Marcos ele usa e que foi passado na cultura dos judeus para indicar que essa pessoa, ela estava agindo como uma pessoa capacitada que transcendia, que ultrapassava a habilidade meramente humana. Conforme vemos em Isaías 11, o rebento prometido do tronco de Jessé, Isaías 11, 1, ele será caracterizado pelo próprio sopro de Deus sobre ele. Todo o seu governo, ele vai testificar um suprimento sobrenatural, um suprimento de poder para cumprir a sua missão de governante. Esse é o ponto central. Se o Messias, ele não for verdadeiramente ungido e investido do Espírito de Deus, os resultados do seu governo, conforme nós vemos em Isaías, vai ser igual como foram dos líderes da nação de Israel, os reinos do norte e do sul, os reis como, por exemplo, Acais, que foram infiéis e são fracos e incapacitados de governar o seu povo em direção a Deus. Então, Jesus Cristo é esse que é ungido, que é capaz de fazer o que veio para fazer. E a gente vai ver agora nos versículos 12 a 13 que o Senhor do caminho, ele não é preparado somente pelo mensageiro e cumpre esse rito do batismo, que testifica sobre ele, sobre o Messias prometido e sua capacidade. Mas ele é preparado pelo próprio Espírito, agora que desce sobre ele. Vê aí comigo o versículo 11, o que diz. Então, foi ouvida uma voz dos céus, ou uma voz veio dos céus. Isso mostra que provavelmente
as pessoas ouviram também essa voz. Porque não está falando no singular que foi ouvida por um só, mas que essa voz ela veio dos céus. E disse o quê? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus ele foi confirmado então como Messias, um ungido pelo próprio Espírito que o capacita, mas não só isso. Uma voz veio dos céus, uma voz celestial, que diz a respeito, essa voz do próprio Deus Pai, que confirma que Jesus ele não é só o Cristo, mas como nós vimos, de fato, ele é também o Filho. Ele é o Filho de Deus. A expressão, tu és meu filho amado, lembra uma passagem que nós lemos na nossa liturgia, Isaías 42, versículo 1, que fala, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Esse texto de Isaías, ele se refere à salvação prometida por Iavé, o Deus da aliança, para a sua infiel nação, que a salvação irá vir através do servo, que cumprirá as promessas a respeito dessa aliança que Deus faz com Israel, o seu povo. O servo de Deus, ele é apresentado à nação, então, como um agente escolhido do próprio Deus, que vai anunciar a restauração e vai cumprir esse propósito, não só para Israel, mas para todo o mundo. É interessante notar que realmente tudo indica no Evangelho de Marcos que Jesus é o mais poderoso, ele é maior do que João, e até em como é revelado isso, porque perceba, com João, Marcos ele registra que está revelado na palavra escrita, em Isaías, que João é o mensageiro, mas quando Marcos ele vai registrar sobre Jesus, ele diz que a própria palavra de Deus, o próprio Deus, ele aparece para revelar que Jesus é o seu Filho. Perceba também que Jesus, diferentemente de Israel, ele não é considerado filho pelos seus méritos ou pelo demérito, pela misericórdia de Deus, porque assim Deus escolhe Jesus para ser. Jesus Cristo, ele é o que é, ou seja, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo e nunca deixou de ser e nem mereceu ser. Jesus Cristo é quem Jesus Cristo é, determina o que ele faz e não o contrário. Este servo, ele não atuará por sua própria força, ele é sustentado por Deus e Deus encontra nele a mais profunda satisfação. Messias, o ungido, era aquele em quem o Espírito Santo, ele repousa de maneira visível, e é isso que Marcos ele mostra para a gente. E veja só lá em Marcos capítulo 12, versículo 6, para mostrar que de fato Jesus é o único Filho de Deus e não existe outro. Marcos ele vai registrar lá no seu evangelho, no capítulo 12, versículo 6, sobre um dono de uma vinha, e as pessoas, os seus servos que cuidavam dessa vinha, mataram os seus servos. Então ele acha que mandar o seu próprio filho não vai acontecer isso. O seu único filho, aquele que tinha o direito de herança, mas o seu filho amado, ele também é acometido de violência, ele é acometido de rejeição pelas pessoas que estavam cuidando da vinha. Então, Jesus Cristo é esse Filho amado de Deus, o único Filho dele, do dono da vinha, Deus Pai. Será que então tudo isso confirma que de fato Jesus, ele é o servo, Jesus é o Filho amado, Jesus é o Cristo e é o único Filho de Deus de fato? Será que tudo isso confirma? Marcos, ele ainda vai esclarecer ainda mais para nós, que de fato é assim. Versículo 12 e 13, leia aí comigo, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, diz o seguinte: e logo, imediatamente, o Espírito o impeliu, o Espírito o conduziu, o Espírito lançou, o Espírito jogou para o deserto.
e onde permaneceu no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Meus irmãos, o próprio Espírito de Deus o conduz, o joga num local de conhecimento por todo judeu como local de teste, como local de provação, como local de purificação. Isso nos faz ir até Êxodo, mais um texto citado no Evangelho de Marcos, que nós vimos. E é difícil a mente dos leitores não irem até Êxodo, após Marcos ele citar a passagem de Êxodo 23. Então, quando nós vamos para Êxodo, nós vemos que existiu um líder. E esse líder, ele foi qualificado, foi Moisés, que ele deveria iniciar um processo de libertação do povo de Israel, que estava sobre a escravidão do Egito e sobre o domínio de Faraó. E Deus ele fala assim para Moisés, ele instrui Moisés sobre o que ele deve fazer. E Êxodo 4:22 diz, por exemplo, o seguinte: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Só que Deus, ele envia o seu filho, o seu primogênito, que é Israel, sob a liderança de Moisés para o deserto, nesse período de purificação e preparação, e igualmente ocorre com Jesus Cristo, o Filho de Deus, de fato, o verdadeiro, o primeiro. Moisés, ele foi preparado espiritualmente por quem? Pelo próprio Deus. Durante 40 dias e 40 noites. Ele tinha uma relação íntima com Deus. Só que se você continuar lendo o livro de Êxodo, você vai ver que as primeiras tábuas, elas foram quebradas, as tábuas da lei, onde Deus disse, olha, vocês têm que me obedecer. Só que Moisés, nesse período de capacitação de 40 dias e 40 noites, esse primeiro período de capacitação, ele quando retorna, vê o povo adorando um bezerro de ouro. E aí, mais uma vez, Deus ele dá oportunidade, pela sua misericórdia, a esse povo de dura cerviz. E aí, Moisés ele tem outro período de capacitação, de 40 dias e 40 noites, mais uma vez. Êxodo 34 vai falar isso. Porém, nós vemos que Moisés, após 80 dias, face a face com o próprio Deus, o capacitando e o qualificando, a gente vê ainda em Números 20, versículo 12, que ele foi tentado uma vez pelo próprio Satanás. Na verdade, se você for juntar todas as tentações que Moisés passou, num período de 40 anos, foram 8 tentações que é registrado na Bíblia. E a gente vê que dentre essas 8 tentações, ele sucumbiu a uma dentre 8, durante 40 anos. Só que enquanto Moisés, ele estava com Deus, e sendo capacitado e qualificado pelo próprio Deus, a gente vê que Jesus Cristo, ele estava, não com Deus, mas ele estava com Satanás. E ele foi durante 40 dias e 40 noites com o próprio Satanás, o testando e o tentando ininterruptamente. E a gente não sabe quantas foram as tentações, mas a gente sabe pelos outros evangelhos que existiu o ápice das tentações, que foram 3. Mas imagine, então, Jesus Cristo, ele não foi tentado 8 vezes, mas ele foi tentado pelo menos 40 vezes, durante 40 dias e 40 noites. E Jesus Cristo, ele não pecou uma única vez sequer. Jesus Cristo, ele é mais capaz do que o líder que levou Israel ao êxodo primeiro, mas não conseguiu usufruir da terra prometida porque pecou. Mas Jesus Cristo não, ele consegue, ele tem a capacidade de conduzir o povo, porque a situação que ele foi colocado foi incrivelmente pior. Mas ainda assim ele é um líder extremamente mais qualificado e capacitado que Moisés. E depois a gente vê outro detalhe acerca da tentação de Jesus. Enquanto Moisés estava com o povo de Deus, 40 anos com o povo de Deus, Jesus Cristo, ele ficou 40 dias sobre a presença de feras.
E se você for para Isaías, você vai ver que a presença de feras, no capítulo 13, capítulo 34, você vê que se refere a um local inabitado, impróprio, para que pessoas fiquem ali. Jesus Cristo, ele estava só, ele estava sem ninguém naquele momento. E enquanto o povo de Israel e o próprio Moisés, eles estavam continuamente, não só no final, mas desde o início até o final de 40 anos, servido pelos próprios anjos e na companhia um do outro, e ainda assim, eles foram tentados e sucumbiram diversas vezes. Jesus Cristo, ele foi servido somente no final pelos anjos, e em nenhum momento ele sucumbiu às tentações, apesar de estar sozinho, apesar de estar em um local distante do povo de Deus e sem ninguém. Então, parece que Marcos, ele nos mostra que, de fato, Jesus Cristo é esse que está preparado, e que foi preparado, e que está qualificado, e que saiu aprovado, em comparação ao povo do deserto e ao próprio líder Moisés, que não conseguiu fazer isso. Meus irmãos, nós estamos vendo, então, que o novo êxodo na pessoa de Cristo, ele acontece em etapas, em fases. A primeira fase que nós vimos é que o mensageiro, ele prepara o caminho do Senhor, versículos de 1 a 8. A segunda fase é que o Senhor do caminho, ele é preparado, versículos 9 a 13. E a terceira fase e última é que o Senhor inicia o caminho da redenção, versículos 14 a 20. Então, o caminho da redenção, a gente vai ver que não está preso ao mensageiro que inicia e anuncia esse caminho, mas continua pelo próprio Senhor. Versículos 14 a 15, leia aí comigo. Versículo 14 primeiro. Diz assim: depois, ou agora, depois que João ter sido preso, no original, se a gente for traduzir literalmente, diz assim: foi entregue. Mas a gente se pergunta, foi entregue por quem? E aí o texto do todo o capítulo 1, que mostra que Deus, ele está conduzindo a história de salvação, nos leva a interpretar que ele foi entregue pelo próprio Deus à prisão. Então indica um momento de virada de história e parece iniciar agora uma nova fase, onde Deus, em sua soberania, está no controle, conduzindo a história, e o próprio Deus entrega João à prisão. E parece agora então que o texto, que Deus, e Marcos, ele registra isso, ele nos leva então ao início do ministério de Jesus Cristo, que já nos foi apresentado como rei, como servo de Isaías, como Senhor, como Filho de Deus, e como líder superior a Moisés. Então, essa pessoa, ela vai iniciar, Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério, e vai nos mostrar o caminho da redenção. Versículo 14 ainda: foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de ou sobre Deus. Então, a mensagem que João Batista, ele pregava, e ela não está presa ao mensageiro, mas ela continua pelo próprio Senhor. Se formos ao versículo 1, capítulo 1, nós vamos ver que o evangelho que é citado novamente aqui é sobre quem? É sobre Jesus o Cristo, é sobre Jesus o Filho de Deus. Mas perceba que aqui, Marcos, ele nos lembra mais uma vez, ele nos fala mais uma vez que essa mensagem, o evangelho é sobre o próprio Deus. Então, mais uma vez, Marcos, ele faz a comparação de que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, na verdade é o próprio Deus encarnado. E qual é a mensagem que o Deus encarnado, ele fala para nós? O conteúdo dessa mensagem. Versículo 15 diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos agora, é urgente, é imperativo, não tem alternativa para depois, e crede agora também, urgentemente, no Evangelho.
Meus irmãos, o momento decisivo da história chegou. O momento aguardado na história chegou. O que era esperado, o cumprimento de coisas passadas, está sendo cumprido agora, nesse momento. As profecias do Antigo Testamento estão sendo realizadas. O tema central da pregação de Jesus envolve a vinda do reino de Deus. O reino de Deus está aqui, e isso implica na presença do próprio rei. Com a chegada do próprio rei, o próprio rei, que é Deus, Filho de Deus, ele está pronto e ele está capacitado, ele se mostra capaz de governar o seu povo. Seu governo não é um território, não é um local geográfico, mas são pessoas e seus corações. E para termos um relacionamento de cidadãos, de súditos desse reino, nós temos que nos relacionar com a pessoa de Jesus Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado. Mas o que nós precisamos fazer em resposta a isso? Arrependei-vos, mudança de mente e crer. A boa notícia é que o Evangelho é sobre Jesus, o Filho de Deus, o ungido do Senhor Cristo, mas envolve resposta. E 3 respostas são necessárias. E isso nos faz, mediante o texto, ter a possibilidade de fazer 3 perguntas, já que 3 respostas estão sendo apresentadas. E a primeira pergunta seria assim: quem você é diante da boa notícia? Segunda pergunta: qual sua reação ao saber quem você é diante da boa notícia? E terceira pergunta: e o que você vai fazer diante da boa notícia? Respondendo à primeira pergunta, o texto diz: quem você é? Um pecador. E nós já vimos, alguém que está doente pelo pecado, alguém que está necessitado, alguém que está escravizado pelo pecado. É isso que nós somos. Segunda pergunta: qual a sua reação ao saber quem você é diante da boa notícia? E nós vimos nesse versículo: arrependimento, mudança de mente. Eu não quero ser mais quem eu era. E a terceira pergunta: o que você vai fazer diante da boa notícia? E nós vemos nesse texto: crer que Jesus é o Rei, crer que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que vem nos resgatar dos nossos pecados. E como deve ser então a nossa vida se a gente responder essas 3 perguntas corretamente? Nós vamos ver então que o caminho da redenção não está preso com o mensageiro, mas ele continua com os novos mensageiros que tornam-se discípulos e multiplicam discípulos. Veja aí comigo o versículo 16, e diz assim: e Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus, ele está caminhando na margem do mar. Provavelmente os irmãos Simão e André, eles estavam pescando na margem, devido, no original a gente vê que essa rede é uma rede menor de pesca. Então eles conseguiam ouvir o que Jesus ele estava falando, né, enquanto caminhava à margem. Então Jesus ele fala o quê? Versículo 17. E disse-lhe Jesus: vinde, imperativo, urgente, vinde agora, após mim, e eu vos farei tornarem-se pescadores de homens. Versículo 18. Então, eles deixaram, eles foram deixando imediatamente as redes e o seguiram. O caminho, então, da redenção, meus irmãos, e quem respondeu essa pergunta que o rei exige, é o caminho de ser seguidor de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. E para ser seguidor de Jesus, nós devemos ir até Ele após o seu convite, e ir em direção a Jesus, assim como Simão e André
não é só mudar a mente, mas é mudar aquilo que torna você e eu, nós mesmos. É aquilo que era mais importante na nossa vida, como o alimento diário, numa pescaria, o seu trabalho, o sustento, aquilo que alimenta a sua família, agora é colocado em prioridade secundária em relação à prioridade primária, que é seguir o próprio Rei. Após ir em direção de Jesus Cristo, o que caracteriza eles mais não é o seu trabalho, não é ser pescadores de animais, de peixes, mas é ser pescadores de homens. As vidas dos homens, elas são mais importantes do que a vida dos peixes, do que qualquer bem material nessa terra. Os interesses do Rei é que são importantes, e não os seus ou os meus interesses, os meus desejos ou os seus desejos. E quando eles deixam as redes, eles nem sequer recolhem essas redes, mas eles deixam conforme está lá, da urgência que é seguir o Rei Jesus. Esse é o caminho da redenção, esse é o caminho de ser discípulo e fazer discípulos do Rei Jesus. Versículo 19, leia aí comigo, meu irmão. Diz assim: e pouco indo mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e viu João, seu irmão, que estavam no barco consertando ou preparando as redes. E essas redes que Tiago e João estavam preparando, provavelmente eram redes maiores, onde precisava de um grupo de pessoas para prepará-las, porque exigia, né, era isso que era exigido quando eles iam a uma pesca a alto mar. Então, eles estavam preparando essa rede, um grupo de pessoas estava ali, e Tiago e seu irmão estavam ali. E aí, veja o que acontece. E logo, imediatamente, versículo 20, o chamou. Vinde após... E aí não está aqui no texto, mas a gente sabe como é que foi o chamamento, né, dos outros discípulos. Então, vamos completar aqui o texto, completar no sentido de entender o que a gente leu anteriormente e colocar aqui. E o chamou: vinde após mim, e vos farei tornarem-se pescadores de homens. E qual foi a resposta deles? Versículo 20. E deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Aqui nós vemos outra percepção do que é ser discípulo de Jesus. Isso amplia nosso entendimento do que é seguir a Jesus e do que é ser discípulo do Cristo, do Filho de Deus. Para seguir Jesus, é necessário que nós deixemos tudo o que estamos fazendo agora. Isso não significa que você vai abandonar seu trabalho, seu emprego, nada disso. Mas é necessário você e eu, nós colocarmos uma prioridade tal que a nossa motivação para trabalhar, a nossa motivação para fazer qualquer coisa seja a pessoa de Cristo. E eles deixam o seu lar, eles deixam a sua prosperidade material para investir no próprio caminho da redenção, para serem discípulos do Rei e fazer novos discípulos. Diante dessas etapas, dessas fases que nós vemos do novo êxodo, meus irmãos, existem maneiras que nós podemos participar desse novo êxodo na pessoa de Cristo. E a quarta maneira, né, pegando a continuação da pregação passada, a quarta maneira de participação no novo êxodo que nós podemos realizar é confiar em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A confiança em Jesus começa no entendimento de quem Ele é, o Filho amado de Deus, que tem autoridade, poder e capacidade de nos libertar do pecado, assim como o povo de Israel. Ele confiou no próprio Yahvé e conseguiu chegar na terra prometida. E agora fica a pergunta: e quando eu demonstro, não a confiança, vamos primeiro ver a desconfiança. E quando eu demonstro desconfiança em Deus? A resposta é quando nós voltamos a ser prisioneiros do pecado.
nós estamos mostrando desconfiança em Deus. Quando nós desistimos de lutar contra o pecado. E quando eu demonstro confiança em Jesus, é quando eu olho para a capacidade dele, não para a capacidade do pastor, não para a capacidade do presbítero, não para a capacidade dos diáconos, não para a capacidade dos membros da igreja, nem de nada, mas da capacidade dele, de me fazer ser capaz de vencer o pecado e de ultrapassar os meus limites, de renunciar ao meu próprio eu. Meus irmãos, eu lembro disso quando eu era prisioneiro do pecado. E lógico, eu ainda luto contra o pecado, mas o que me caracterizava antigamente era a prisão, era o fato de eu ser preso, e o pecado era a marca da minha vida. E os irmãos talvez nem tenham noção, mas eu falava diversos palavrões, muitos, eu sempre em alguma frase estava falando algum palavrão. E pela capacidade de Jesus Cristo, Filho de Deus, essa parte de falar palavrão, ela foi sumindo, com muito esforço, com muita disciplina, com muita oração, mas não pelo meu mérito, mas olhando para os méritos de Cristo, porque a todo momento meu coração dizia que eu não era capaz, que foi muito tempo fazendo isso, mas olhando para o mérito de Cristo, pela graça de Deus eu consegui. Mas o mais difícil não foi só parar de falar palavrão verbalmente, mas o mais difícil estava por vir, falar palavrão no meu coração, na minha mente. Mas Jesus Cristo, que é capaz mais uma vez, e todas as desculpas que eu dava, mas no meu coração, Deus, não dá, eu não tenho condição, não é possível, eu estou tentando, faz anos que eu estou nesse processo, mas na medida que eu confiava mais em Deus e menos em mim, os meus limites, eles foram sendo ultrapassados, e eles foram sendo esticados, em direção àquele que é capaz e que nos liberta do pecado, do próprio Deus. Meus irmãos, confie em Jesus Cristo, Filho de Deus. A quinta maneira que nós podemos participar desse novo êxodo na pessoa de Cristo é tornando-se discípulo do próprio Jesus e fazendo discípulos para Cristo. E ser discípulo de Jesus envolve uma decisão radical e extrema, e urgente, como nós vimos aqui. Mas o que é ser discípulo, Claudino, do próprio Cristo? E eu lembro, por exemplo, de mim mesmo, o quão orgulhoso eu sou até hoje, o quão soberbo eu sou, mas em 2007 eu era muito mais do que sou hoje soberbo. E eu comecei a frequentar cultos no colégio, no pré, que a gente chamava, não sei nem como é que é hoje, esqueci. Né, a nova geração aí chama de outra coisa, mas na minha época era pré, né, o terceiro ano do ensino médio, o último ano, e em 2008, após frequentar os cultos no colégio, eu comecei a ir para os cultos na igreja, e eu fiz a decisão de aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, por pressão até das pessoas, né, a gente vai lá para frente, levanta a mão e aceita, e aí minha conversão não ocorreu nesse momento. Eu fiquei frequentando a igreja, ia para todas as escolas bíblicas dominicais, fiz discipulado, não faltava um EBD, não faltava reunião de oração, ia para o culto matutino, ia para o clamor do meio-dia, e eu frequentava e estava em comunhão ali com os irmãos, mas eu percebi em 2012 que eu de fato não era convertido. De fato, em 2012 ocorreu a minha conversão. Pareceu que eu tinha compreendido mal o vim após mim de Jesus. Embora eu fizesse tudo isso que eu falei para os irmãos, eu ainda não tinha a consciência de quão miserável e pecador eu era. Eu não tinha consciência do quão bondoso Deus é. E isso exige que eu deixe tudo o que eu sou imediatamente. E aí sim,
em 2012, de fato, tudo mudou na minha vida. Jesus Cristo passou a ser a pessoa mais importante de fato na minha vida, de uma forma que eu só poderia deixar de ser quem eu era e sou para tornar Ele mais visível cada vez mais. E esse processo, ele tem se aperfeiçoado na minha vida, graças à graça de Deus, que sempre está trabalhando em alguma área que precisa ser trabalhada na minha vida. E esse processo de seguir a Cristo, meus irmãos, é extremamente difícil. Apesar de Ele me dar a capacidade, é difícil eu renunciar a mim mesmo, porque eu muitas vezes não quero, eu quero ser eu. E eu tento não atrapalhar muito a Jesus, que Ele apareça cada vez mais em mim. E eu venho tentando não atrapalhar e deixar a Cristo e ser entregue a Cristo totalmente, mas é difícil. E nesse processo eu tenho tentado fazer com que outros façam o mesmo e percebam quão difícil é ser seguidor de Jesus. E a pergunta que fica para a gente é, então, certo, Claudino, eu entendi que você é discípulo de Jesus, mas como eu faço novos discípulos? E para nós fazermos novos discípulos, é apenas caminhar junto com outra pessoa e forjar a imagem de Cristo nessa pessoa, usando tudo o que você é e tudo o que você tem. E no seminário, meus irmãos, tem um amigo meu que ele é seminarista, está no último ano de seminário. E ele caminhou junto comigo e eu tive a oportunidade de forjar Cristo na vida dele, e ele teve a oportunidade de forjar Cristo em minha vida. E eu falei para ele, em um momento de conversa que nós estávamos tendo, que quando eu me tornei discípulo de Jesus, eu me senti muito humilhado em ver quem eu era. E eu me senti muito arrependido por quem eu era e por tudo que eu havia feito na minha vida. E eu procurei corrigir tudo aquilo que eu havia feito no passado, mas que quando eu olhava para a pessoa de Cristo, eu me lembrava dessas coisas que eu podia corrigir como discípulo de Jesus, porque essas coisas não representavam quem eu era agora. Pessoas que eu magoei na minha vida. Só esse tópico gerou muitas ligações e retratações, até pelo próprio MSN, não sei quem pegou aqui, falecido MSN, que hoje a gente tem o WhatsApp, né? Então, meu amigo seminarista, ele ouviu aquilo após eu compartilhar esse momento da minha vida e da minha conversão. E ele se sentiu incomodado porque ele nunca havia feito isso. E ele relutou muito, como nós relutamos, de continuar a sermos nós mesmos e não nos submetermos a situações humilhantes, sendo que o nosso Senhor, Ele sofreu a mais alta humilhação. Nós não deveríamos ter nenhum resquício de orgulho, mas ele lutou e ele se sentiu envergonhado pelo seu testemunho no passado, e a mente dele, o Espírito Santo, o levou até momentos do trabalho que ele tinha envergonhado a pessoa de Jesus Cristo, mas Jesus, ele deu forças a ele de se colocar na humilhação, de humilhar a si mesmo, para tornar visível a Cristo e exaltado a Cristo. Então ele ligou para o antigo patrão dele, depois de anos, e ele falou assim: pode parecer que essa ligação não faça muito sentido para você, mas diante da minha consciência na pessoa de Jesus Cristo, eu queria te pedir perdão. Por que você quer pedir perdão? E meu amigo disse: porque sabe aquela prática que a gente sempre acordava com o superior de fazer? E o ex-patrão disse: sim, eu sei. Então, meu amigo falou: teve uma vez que eu não acordei contigo de fazer. Você percebeu que alguém tinha feito sem consultar o superior, e você foi reclamar com alguém irado, e falou com aquela pessoa muitas coisas, e o pior foi que eu estava ali do lado, observando
tudo que você fez. E eu sabia que era eu que devia receber aquela reclamação e aquela ira. E eu só observei o outro levar a culpa no meu lugar. E mesmo que isso tenha sido há muito tempo, a minha consciência hoje é diferente. A minha consciência diante de Jesus vem me lembrando desse acontecimento. E eu quero confessar para você que aquela culpa foi minha. Eu estava andando com um amigo meu em discipulado na pessoa de Jesus e percebi que para continuar forjando a imagem de Cristo em mim, eu precisava me retratar com todos os casos possíveis de pecado no passado. O ex-patrão falou assim: olha, eu já te admirava muito antes pelo seu próprio testemunho na empresa, mas agora eu te admiro ainda mais. E eu vejo que Jesus Cristo realmente é na sua vida. O que o patrão não sabia é que ele estava admirando não o seu amigo, não o meu amigo seminarista, mas ele estava admirando a obra do próprio Cristo. E a imagem do próprio Cristo, forjado por alguém que estava lutando contra si mesmo e se humilhando para exaltar o próprio Cristo. O Êxodo, meus irmãos, liderado por Moisés, foi um marco importante para Israel, mas não foi o fim da libertação. Esse Êxodo antigo, ele apontava para algo muito maior, para algo muito mais transformador, que foi o Êxodo na pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro libertador. Em vez de nos tirar de um lugar físico, agora Jesus Cristo, ele vem para nos libertar da prisão dos nossos pecados. Enquanto Moisés conduziu o povo à terra prometida, Jesus oferece a verdadeira liberdade, libertando nossas almas. Jesus foi preparado pelo Espírito Santo, ele foi confirmado, autenticado pelo próprio Deus, e ele foi tentado no deserto, à semelhança de Moisés e do povo de Israel, e ele demonstrou que ele é o único capaz de quebrar as cadeias espirituais. Sua missão e autoridade são incrivelmente superiores. Seguir a Cristo não é caminhar por um caminho, mas é entrar e participar desse novo êxodo, onde o reino de Deus é vivido entre todos aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Rei, Senhor, como servo. E o convite de Jesus feito a seus discípulos é feito para nós também. Vinde após mim, que Deus nos dê capacidade em Cristo de vivermos como seguidores, como discípulos do Rei Jesus, Filho de Deus. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para agradecer por essa palavra, Deus, agradecer a boa notícia dada acerca da pessoa de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Que notícia maravilhosa. Deus, nós reconhecemos que somos necessitados, pecadores, somos pessoas doentes. Queremos, pela tua capacitação, pela capacitação que o Senhor deu a seu Filho amado, que nós possamos ser capazes de trilhar o caminho da redenção, que o Senhor nos dê a capacitação de olhar para a pessoa de Jesus Cristo e vencer as tentações, vencermos a nós mesmos e nos humilharmos na sua potente mão, nos desertos que o Senhor coloca em nossas vidas, e aceitar completamente o derramar da graça de Deus, para evidenciar a pessoa de Jesus Cristo, o Rei, aquele que venceu e conquistou todas as coisas por nós, e esse sim tem mérito, esse sim merece ser lembrado. Que o Senhor nos ajude a sermos seguidores do Rei Jesus e a multiplicar os seguidores, a começar em nós a forjar a imagem de Cristo, que nós possamos ser capazes, pelo poder da ressurreição, a forjar a imagem de Cristo em outras pessoas. Nos ajuda, Deus, a sermos pessoas segundo a sua imagem, conduzindo e mantendo o curso no novo êxodo, no caminho da redenção, liderados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.